Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje eu vou falar sobre átomos paramagnéticos e diamagnéticos, tá legal? Olha só, a pergunta dele, classifica os átomos abaixo em paramagnéticos ou diamagnéticos. O que são isso, galera? Vou mostrar para você no exemplo. O oxigênio, ele será classificado como para ou diamagnético. O que é que você deve fazer? Você deve fazer a distribuição eletrônica. No caso do oxigênio, ó, número atômico 8, quer dizer que ele também tem 8 elétrons, porque ele está neutro, não tem carga nenhuma aqui, tá? Então a gente faz a distribuição eletrônica. Ó. 1s2, 2s2, 2p4. Tá legal? Distribuição eletrônica do oxigênio. Para você ver se o átomo é paramagnético ou diamagnético, basta olhar para esse último nível de energia, que é o último que você vai distribuir. Subnível P, nós temos 3 orbitais, tá legal? Então tá aqui, ó. Os orbitais normalmente são representados com quadradinhos. E como é que eu faço para distribuir esses 4 elétrons nesses orbitais? A gente vai seguir a regra de Rand. Distribuindo 4 elétrons, primeiro a gente semi-preenche os orbitais, 2, 3, e depois preenche completamente. Note que eu tenho elétrons desemparelhados. Esses elétrons são chamados de spins, que quer dizer o quê? Rotação. E quando uma carga elétrica gira em torno do seu próprio eixo, ela gera um campo magnético. Então esse átomo aqui, ele apresenta elétrons desemparelhados. Portanto, ele vai apresentar um campo magnético. Sempre que apresentar elétron desemparelhado, o átomo será classificado como paramagnético. Átomo paramagnético apresenta elétrons desemparelhados, tá legal? E podem ser atraídos por um campo magnético. Olha só, no caso do titânio, o que é que ele será? Paramagnético ou diamagnético? O que é que você deve fazer? A distribuição eletrônica, número atômico 22, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Tá legal? Para você ver se o átomo é para ou diamagnético, basta olhar esse último estado de energia. Porque para trás, todos os elétrons estarão emparelhados. O subnível D, ele apresenta 5 orbitais. Então tá aqui, ó, 5 orbitais. 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou ter que distribuir quantos elétrons? 2. Como é que é a regrinha? Primeiro você semi-preenche os orbitais. Como esse átomo apresentou elétrons desemparelhados, então esse átomo ele é classificado como paramagnético. Tá legal? Olha só, no caso do zinco, o que é que ele vai ser? Número atômico 30, iremos distribuir 30 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Tá legal? Para ver se ele é para o diamagnético, esse último estado aqui, ó. Então, subnível D, nós temos 5 orbitais. Aqui, ó, 5 orbitais. E eu irei distribuir 10 elétrons. Primeiro semi-preenche, para depois preencher completamente. Tá legal? Então, você vai observar que todos os elétrons estão emparelhados. Então, se eles estão emparelhados, o campo magnético gerado por um elétron anula o outro campo magnético. Lembra lá que o spin, um tem valor positivo e o outro tem valor negativo? Então, esses spins aqui, eles irão se anular. Esses campos magnéticos serão anulados. Então, se o átomo apresentar todos os elétrons emparelhados, esse átomo é chamado de diamagnético. Tá legal? Então, ó, diamagnético, elétrons emparelhados. Emparelhados. Que quer dizer impar. Tá legal? Então, a gente já entendeu o que é um átomo paramagnético e diamagnético. Paramagnético, elétron desemparelhado. E diamagnético, elétron emparelhado. Então, vamos fazer agora uma questão de vestibular falando sobre isso. Tá legal? Então bora lá, galera. O que é que diz nossa questãozinha aqui da UFPI? Olha só. O íon cobre 2+, tem grande importância em alguns sistemas biológicos.
O transporte de oxigênio em muitos invertebrados é realizado por compostos contendo cobre. Galera, cuidado aqui, ó. Ele falou invertebrados, tá legal? Os vertebrados a gente sabe que esse transporte é feito através da hemoglobina. Indique a afirmativa verdadeira para o estado fundamental do íon cobre 2+. A pergunta dele é o número de elétrons desemparelhados e se o íon cobre é diamagnético ou paramagnético. Como é que a gente faz para determinar isso? Olha só, cobre, lá na tabela periódica, o número atômico dele é 29, tá legal? Como é que é a distribuição do cobre? Do cobre vai lá, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9, tá legal? Acontece que a pergunta não é em relação ao cobre, é em relação ao cobre 2+. Então o que é que a gente deve fazer com esse 2+? Quer dizer que ele perdeu 2 elétrons, é um cátion bivalente. E da onde é que eu vou tirar esses 2 elétrons? Da última camada. Quem é a última camada? Ó? É a quarta camada, aqui é a terceira camada. Então eu vou cancelar essa última camada, 2 elétrons exatamente. Tá legal? Para determinar se o átomo é paramagnético ou diamagnético, nós olhamos esse último estado de energia. O subnível D, nós temos 5 orbitais, tá legal? Então tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E iremos distribuir 9 elétrons nesses orbitais. Vamos mudar a cor da caneta para que a gente veja direitinho. Estamos distribuindo 9 elétrons. Como é que a gente distribui? Seguindo a regra de Rand, primeiro você semi-preenche, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Note que eu tenho um elétron desemparelhado, tá legal? Um elétron desemparelhado. Se apresenta elétrons desemparelhados, então esse átomo é para ou diamagnético. Como nós já vimos anteriormente, elétron desemparelhado, então o átomo será classificado como paramagnético, tá legal? Então o íon cobre, ele apresenta um elétron desemparelhado e é classificado como paramagnético. Isso nós encontramos na alternativa letra C. Ó. O número de elétrons desemparelhados é 1 e o íon é paramagnético. Então, letra certa, letra C de chuchuzinho. Legal, galera? Então, um molde de beijo para vocês. Espero que vocês tenham entendido o que é um átomo paramagnético e diamagnético. E até a próxima. Tchau, tchau.